Em um tempo onde a fé e a comunidade eram pilares fundamentais, a igreja primitiva em Jerusalém vivia um momento de grande unidade e generosidade. Os seguidores de Jesus, inspirados pelo Espírito Santo, compartilhavam tudo o que tinham, garantindo que ninguém passasse necessidade. A cidade de Jerusalém, com suas ruas estreitas e casas de pedra, era palco de uma transformação espiritual sem precedentes. Os apóstolos, liderados por Pedro, guiavam a comunidade com sabedoria e amor, ensinando os princípios de Jesus e promovendo a solidariedade entre os irmãos. A comunidade cristã era um exemplo vivo de como a fé podia unir pessoas de diferentes origens e backgrounds. Eles se reuniam regularmente para orar, estudar as Escrituras e compartilhar refeições. A generosidade era uma característica marcante. Muitos vendiam suas propriedades e bens para ajudar os necessitados. Esse espírito de doação e sacrifício criava um ambiente de confiança e apoio mútuo, onde todos se sentiam parte de uma grande família espiritual. Entre os membros dessa comunidade vibrante estavam Ananias e Safira, um casal respeitado e conhecido por sua participação ativa nas reuniões e atividades comunitárias. Ananias era um homem de negócios, conhecido por sua habilidade em administrar propriedades e bens. Safira, sua esposa, era uma mulher dedicada e ativa na comunidade, sempre disposta a ajudar os necessitados. Eles eram vistos como um exemplo de fé e comprometimento, e sua presença nas reuniões era sempre bem-vinda. No entanto, por trás dessa fachada de devoção, havia uma sombra de ganância e engano que começava a se formar em seus corações. A pressão para se manter à altura das expectativas da comunidade e a tentação de guardar algo para si mesmos começaram a influenciar suas decisões. Em uma manhã ensolarada, Ananias e Safira discutiam a possibilidade de vender uma de suas propriedades para contribuir com a comunidade. Eles sabiam que muitos outros haviam feito o mesmo, doando todo o valor da venda para ajudar os necessitados. Inspirados por esses exemplos, decidiram seguir o mesmo caminho. No entanto, ao discutirem os detalhes, uma ideia tentadora surgiu em suas mentes. E se guardassem uma parte do dinheiro para si? A tentação era grande, e a justificativa parecia razoável. Eles poderiam ajudar a comunidade, e ao mesmo tempo, garantir um pouco de segurança financeira para si mesmos. Com essa decisão tomada, Ananias e Safira começaram a planejar a venda da propriedade, sem imaginar as consequências que viriam a seguir. A venda da propriedade foi rápida e bem-sucedida. Ananias e Safira receberam uma quantia significativa, mais do que esperavam. Com o dinheiro em mãos, eles começaram a executar seu plano. Guardaram uma parte do valor e prepararam o restante para doar à comunidade. Eles acreditavam que, ao mentir sobre o valor total da venda, poderiam manter sua reputação de generosidade sem sacrificar completamente seus próprios interesses. Com o coração apertado, mas determinados a seguir em frente, Ananias e Safira se prepararam para entregar a doação aos apóstolos. Eles sabiam que estavam enganando a comunidade, mas a tentação de guardar algo para si era grande demais para resistir. Em uma tarde quente, Ananias se dirigiu ao local onde os apóstolos estavam reunidos. Com um sorriso no rosto e o dinheiro em mãos, ele se aproximou de Pedro e dos outros líderes da comunidade. Com voz firme, ele entregou a doação e mentiu sobre o valor total da venda. Ananias, aqui está o dinheiro da venda da nossa propriedade. Queremos contribuir com a comunidade e ajudar os necessitados. Os apóstolos receberam a doação com gratidão, sem suspeitar da mentira que estava por trás dela. No entanto, Pedro, movido pelo Espírito Santo, percebeu algo estranho na atitude de Ananias. Pedro, com uma expressão séria, confrontou Ananias. Pedro, Ananias, por que deixaste Satanás encher o teu coração, a ponto de mentires ao Espírito Santo e guardares parte do dinheiro da venda da propriedade? A terra não era tua antes de vendê-la? E depois de vendida, o dinheiro não estava sob o teu controle? Como pudeste conceber tal coisa em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. As palavras de Pedro ecoaram pelo ambiente, causando um silêncio tenso. Ananias, surpreso e assustado, não sabia como reagir. A verdade havia sido revelada, e ele se viu exposto diante de todos. Ao ouvir a confrontação de Pedro, Ananias caiu morto instantaneamente diante de todos. A notícia de sua morte se espalhou rapidamente, causando grande temor entre todos os que ouviram. A comunidade, que até então vivia em harmonia e confiança, foi abalada por esse evento inesperado. Os jovens da comunidade, com o coração apertado,
levaram o corpo de Ananias para fora e o sepultaram. A morte de Ananias serviu como um lembrete poderoso da seriedade do engano e da importância da honestidade diante de Deus. A comunidade cristã em Jerusalém reagiu com temor e espanto à morte de Ananias. A notícia se espalhou rapidamente, e todos ficaram chocados com o que havia acontecido. A morte de Ananias serviu como um lembrete poderoso da seriedade do engano e da importância da honestidade diante de Deus. Os apóstolos, liderados por Pedro, aproveitaram a oportunidade para reforçar a importância da verdade e da integridade. Eles lembraram à comunidade que Deus não pode ser enganado e que a honestidade é fundamental para a vida cristã. A morte de Ananias serviu como um exemplo vivo das consequências do engano e da desonestidade. 3 horas depois, Safira, sem saber da morte de Ananias, chegou ao local onde os apóstolos estavam reunidos. Ela estava ciente da mentira que haviam planejado e estava determinada a manter a farsa. Com um sorriso no rosto, ela se aproximou de Pedro e dos outros líderes da comunidade. Pedro, com uma expressão séria, a confrontou. Pedro, dize-me, foi este o preço pelo qual vendestes a propriedade? Safira, sem hesitar, respondeu. Safira, sim, foi este o preço. Pedro, então, revelou a verdade. Pedro, como pudestes conspirar para tentar o Espírito do Senhor? Os pés dos que sepultaram o teu marido estão à porta, e eles te levarão também. As palavras de Pedro ecoaram pelo ambiente, causando um silêncio tenso. Safira, surpresa e assustada, não sabia como reagir. A verdade havia sido revelada, e ela se viu exposta diante de todos. Imediatamente, Safira caiu morta aos pés de Pedro. A comunidade, que já estava abalada pela morte de Ananias, ficou ainda mais chocada com a morte de Safira. Os jovens da comunidade, com o coração apertado, levaram o corpo de Safira para fora e a sepultaram ao lado de seu marido. A morte de Safira serviu como um lembrete poderoso da seriedade do engano e da importância da honestidade diante de Deus. A comunidade cristã em Jerusalém foi profundamente impactada por esse evento, reforçando a necessidade de viver com transparência e verdade. Os jovens da comunidade, com o coração apertado, levaram os corpos de Ananias e Safira para fora e os sepultaram lado a lado. A morte do casal serviu como um lembrete poderoso da seriedade do engano e da importância da honestidade diante de Deus. A comunidade cristã em Jerusalém foi profundamente impactada por esse evento, reforçando a necessidade de viver com transparência e verdade. A história de Ananias e Safira serve como um lembrete poderoso sobre a importância da honestidade e a integridade diante de Deus. Sua mentira, motivada pela ganância e pelo engano, teve consequências imediatas e severas, mostrando que Deus não pode ser enganado. A comunidade cristã em Jerusalém foi profundamente impactada por esse evento, reforçando a necessidade de viver com transparência e verdade. A morte de Ananias e Safira serviu como um exemplo vivo das consequências do engano e da desonestidade. A comunidade cristã em Jerusalém foi profundamente impactada por esse evento, reforçando a necessidade de viver com transparência e verdade. A história de Ananias e Safira continua a ser um lembrete poderoso da importância da honestidade e da integridade diante de Deus. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores e edificantes. O próximo vídeo recomendado é o Mais uma Palavra de Deus nele. Exploramos o significado profundo da fé e como ela pode transformar nossa vida diária. Vamos mergulhar em versículos bíblicos e histórias inspiradoras que nos ajudam a entender a importância de confiar em Deus em todas as situações. Clique na tela final para assistir este próximo vídeo agora mesmo e fortalecer sua fé. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe a cada um de vocês.